neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, eu sou Arsênio Tardivo do canal Arsênio Tardivo e você. A você que está na nossa sintonia, nos assistindo no Brasil, em qualquer país do mundo, receba o nosso carinho, nossa saudação e obrigado pela audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal, muito importante, se inscreva, deixe seu like, participe e nós estamos aqui à disposição. Você que tem uma profissão, queira divulgar, você que tem uma empresa, você que quer dar uma entrevista, entre em contato conosco. É 11 99465 9382, 11 99465 9382. E cada podcast a gente tem um entrevistado diferente, a gente trata de vários temas, damos orientações, damos dicas. Então é muito importante, o nosso canal foi criado para essa finalidade. E hoje nós estamos recebendo aqui o Ricardo Martins, o Rica. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Arsênio? Como tá? Tudo jóia? Prazer, viu? É um prazer. Muito honrado estar aqui com vocês aqui. Muito obrigado. Então, estamos aqui também com o Dr. Inalécio, participando do nosso bate-papo, desse podcast gostoso. Satisfação é minha, cara. Fala um pouco você é natural de onde? Sou de Guarulhos mesmo. Guarulhense. Né? Esse ano eu completo 51 anos, nasci no Estela Maris. Boa ideia. Né? Então, as ideias, a minha formação, né, de amizades, negócio, foi muito por aqui. Amo essa cidade, né? Falo para todo mundo. Sou guarulhense mesmo, né? Qualquer lugar do mundo que eu tiver, né? Que eu estou. Você ama Guarulhos? Amo. Tem que amar. Né? Não é tem que amar, né? Se a gente não reconhece o lugar que a gente nasceu, a gente, né? Que nos formou, é muito triste, né? Uma ingratidão, né? Independente de onde você estiver. Então, aqui é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, né? Uma potência. O que eu posso contribuir para isso ficar melhor? O que eu posso contribuir para essa cidade chegar com mais recursos, com mais vida, com mais alegria para as pessoas que estão aqui? De verdade mesmo, é isso que eu penso e faço todo dia. Perfeito, e você também é fundador e presidente da ONG Olhar de Bia. O que é Olhar de Bia, essa fundação, essa ONG? O Olhar de Bia começou em 2006, então o ano passado, agora em dezembro, completou 18 anos. A Bia é minha filha, né? Sou pai da Bia e da Vitória. Hoje a Bia tem 25 anos, a Vitória tem 19. E quando foi em 2006, a gente aqui de Guarulhos, andando aqui perto do Bosque Maia, aqui tem a favela do 15 lá. Passando de carro, veio um monte de criança pedir dinheiro. O dinheiro não costumava dar, e tinha umas balinhas do carro, peguei essas balinhas, dei para essas crianças, não tinha para todas elas e fomos embora. Andando, dirigindo, a Bia perguntou: pai, por que aquelas crianças estão daquele jeito? Eu falei: que jeito, Bia? Suja, descalço, sem camisa. Eu falei: cara, explicar um problema social para uma criança de 6 anos. Eu falei: Bia, às vezes os pais dela estão sem dinheiro, sem trabalho, não tem dinheiro, não tem como comprar roupa, não tem como estar arrumadinho, e fica desse jeito. E vida que segue. Não me importunei muito, né? Isso era agosto. Aí, agosto a dezembro daquele ano, sempre que a gente tinha algum restaurante, algum comércio, era normal, quando vinha no troco, vinha umas balinhas, uns pirulitos. Eu era casado nessa época, tinha a Bia, a Vitória e tinha a Paula, que era minha enteada maior. E elas comiam entre elas, dividiam entre elas, tal, não sei o quê. Mas eu tô vendo que tem um movimento diferente. Eu não me atentei muito. Aí quando foi em dezembro, dia 10 de dezembro, nós fomos almoçar na churrascaria do Bosque, aí do Zé aqui, em frente ao Bosque Maia. E estamos almoçamos tal, e saímos. Quando saímos, a Bia veio com um monte de bala na mão. E a Bia hoje tem 25 anos, 1,5 m, né? Quando tinha 6 anos era um toquinho, né? Desajeitado, aquele monte de bala. Eu falei: caramba, essa monte de bala, né? Chegamos em casa. Aí cheguei em casa, ela foi pro quarto dela e voltou sem as balas. Eu perguntei, né: Bia, o papai viu que você tá com um monte de bala na mão. E onde estão essas balas? O que você está fazendo com essas balas? Pai, espera aí. Aí voltou, foi pro quarto, veio com uma caixa cheia de bala, pirulito. Parecia um ninho de rato lá, todo grudado, aqueles negócios. Eu perguntei para ela, falou: não, pai, você lembra aquela vez que a gente passou naquele lugar, onde tinha aquelas crianças sujas e tal? Eu falei: lembro. Então a gente tinha bala para todas elas.
Daí eu peguei daquela época até agora, comecei a juntar essa bala, esses doces, pra gente dar um punhadinho para elas no Natal. E aquilo não sabia se eu ficava com vergonha, se eu ficava emocionado, tinha que fazer alguma coisa. Abracei ela, beijei, né, mandei recado, era a época do Nextel ainda, mandei o recado para o meio mundo lá, uns ficavam quietos, outros se emocionavam. E com a ajuda daqueles amigos, a gente fez uma ação social no final do ano, que todo mundo faz, né? Ajudamos 600 pessoas, entre brinquedo, uma cesta básica, uma roupa, um alimento, enfim. Nada pretensioso, né? Foi genuíno. E eu falei assim, vamos chamar essa ação aqui de olhar do bem? Que criança não tem maldade, ou gosta ou não gosta. Né? Daí um amigo meu, né, falou assim, Rica, vamos chamar de olhar de Bia, que foi a Bia que teve a ideia. E não foi assim, olhar da Bia, olhar de Bia, olhar de Arsênio, olhar do doutor, olhar do Abner, enfim, olhar de criança, né, olhar de criança. E daí nasceu, né, só que essa história começou a ser contada por muita gente. Aí na Páscoa foram 2.500 pessoas, 2.500 crianças. E a gente começou a ganhar corpo, daquelas balinhas até hoje, 18 anos, foram mais de 500 mil de pessoas impactadas. Somos uma organização laica, né? Todas as religiões, ou sem religião, não importa. Todos os seres humanos que quiserem participar e receber ajuda nossa, é a nossa missão, é o nosso compromisso. Somos apartidários, né? Não temos ligação política com ninguém, nunca tivemos. Nunca recebemos dinheiro público, nem municipal, nem estadual, federal, até agora. Né? Não sei no futuro, mas até hoje, em 18 anos, não foi a nossa visão maior. Somos mantidos por empresas, né? Nos colocamos como braço social das empresas, onde a empresa tem a necessidade de ter um impacto importante na sociedade. Além dos serviços, produtos que ela tem muito bem, além de gerar emprego, que gera muito emprego, toda a cadeia, o que ela está fazendo, né, no geral para a comunidade, para a sociedade, né, de uma certa forma. Na área da educação, na área do meio ambiente, na causa animal, várias causas que giram em torno do terceiro setor. E as empresas sérias, as empresas que estão sempre à frente do seu tempo, elas sim investem de uma forma muito consciente, com impacto social. E fazer o bem é um bom negócio. Né? As empresas que fazem o bem de uma forma consciente chegam em lugares que a outra não chega. De verdade mesmo, né? Então, quando você vai comprar um produto ou um serviço, você vai escolher aquela empresa que tem trabalho escravo, aquela empresa que não tem uma política correta, né, com a sociedade, ou aquela que investe na educação, no esporte, na causa bacana, além de tudo. Sim, é natural. É natural. Sempre tem... as empresas que dão um bom resultado, que investem na sociedade. Né? Entendeu? E como é isso? Dá um nosso lado de ter uma forma transparente, uma forma honesta, uma forma integrada, nesses anos todos. Né? Ficamos muito felizes quando a gente tem algumas empresas de várias partes do país investindo no dia a dia do nosso trabalho. Então é uma satisfação muito grande. Perfeito, até esqueci de apresentar o nosso amigo, o Dr. Indalécio Ribas, que é advogado também, né? Participando do nosso podcast. Outra satisfação e um projeto lindo, né? O nascimento de um projeto, né? De um olhar de Bia. E ela se sentiu tocada naquele momento que ela viu aquela criança pedindo as balas, e aquilo mudou a vida dela. E deu uma direção também, né, pro Rica. Muita deu uma coisa. Direção. Tem aquela coisa do efeito borboleta, sabe? Não sei se vocês, a teoria do efeito borboleta, quando uma borboleta bate a asa, às vezes pode alcançar muito tempo, né? E aquelas balinhas foi o nosso efeito borboleta. Nunca imaginaria, depois de quase 20 anos, estar na frente de vocês aqui, né, com essa audiência qualificada, falando dessa história. E muito mais do que falar dessa história, a gente vive nessa situação. Fazer o bem é muito legal, parece que é normal, mas é uma missão que a gente escolhe. Ninguém me obrigou, né, a fazer o que eu faço. Ninguém me colocou uma faca no pescoço. Né? Eu sou cristão, né? Então para mim Jesus é lindão e Deus é grandão mesmo. E essa missão muito boa parte espiritual. E vocês têm uma sede? Temos uma sede que fica no Gopoúva, né? Uma sede própria. Inclusive quem nos deu toda a reforma, e a mantenedora nossa até hoje,
a Vegos, construtora Vegos, que tem bastante empreendimentos aqui em Guarulhos, né? São uma família maravilhosa, nos investe desde quando nós éramos bem pequenininhos, né? Uma estrutura bem... Não tínhamos nem casa, né? Nossas reuniões eram na calçada, na rua, né? Onde dava a gente tinha nossos trabalhos. E hoje a gente tem uma sede, onde é nosso quartel-general, onde é uma casa de acolhimento. Paga, né? Aluguel. Lá é próprio. Então eu doei essa área a nossa família doou, só que não tinha a construção, né? Só tinha uns esqueletos lá e a Vegos veio e terminou tudo. Todos estão convidados de conhecer lá o Olhar de Bia. E é onde a gente acolhe muitas famílias, onde acolhe muitos jovens, né? É uma casa acolhedora mesmo, né? Independente se ele vai ser engenheiro, médico, grande empresário, ele primeiro precisa ser visto, primeiro ser acolhido, né? Como que é isso, como essa família está se tratando de uma melhor forma. E o nosso trabalho lá é 7x24 quase lá, né? Do Olhar de Bia. E o endereço? Fica perto do antigo CEMEC, aqui na Vila Augusta. Rua Baltazar de Carvalho 63. Ah, Rua Baltazar de Carvalho. Já morei nessa rua. É mesmo? Perto dos Caramelos, em frente dos Caramelos. Há 48 anos atrás, eu morei na Rua Baltazar de Carvalho. Você tá brincando? Cheguei do Paraná, com a cara e a coragem. Caramba, olha que legal. Cheguei com a roupa do corpo, eu só tinha uma calça e uma camisa no corpo e tinha mais uma na bolsa. Cueca só tinha uma. Eita, virava o avesso. Aí o que acontece? Quando eu trouxe minha família para São Paulo, primeira casa que uma prima minha cedeu, Rua Baltazar de Carvalho. Você tá brincando, hein? Vai fazer 40, completa agora, em maio, 49 anos. Legal, foi a minha história, que eu cheguei em São Paulo com a cara e a coragem. Não era por acaso, hein? E aí nós trouxe a família, né? E nós não tínhamos onde morar. Eu, por exemplo, quando procurava emprego, o meu almoço era uma coxinha. O jantar, às vezes, era uma paçoquinha. Então não tinha dinheiro para nada. Eu vim com a cara e a coragem. Aí depois eu trouxe a família para São Paulo, meus pais conseguiram vender uma pequena propriedade e a gente foi morar de aluguel até que a gente conseguiu comprar uma casinha, né? E sobrevivemos. Tinha 11 irmãos na família só. 11 irmãos. 11 irmãos na família. E foi na Rua Baltazar de Carvalho, nossa primeira casa que nós pagamos aluguel. Que bom, hein? É uma história ali perto da escola... Escaramelli. O nosso prédio é em frente ao estacionamento do Escaramelli. Mas tá ótimo, Ricardo. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo, tomar uma aguinha e voltamos já com o Ricardo Martins, o Rica, e o doutor Indaleste aqui conosco. Legal. Alô, empresário! Se você pretende montar a sua empresa nesta rica região de São Paulo, como em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Arujá ou em todo o Alto Tietê, temos galpões logísticos, industriais, prédios comerciais e grandes áreas de terrenos. Ligue ou mande uma mensagem 11 97244 8681 ou 11 96 355 4142. Alô, amigos, aí estamos de volta com o nosso podcast, é o Arsênio Tardivo e você. Nossos vídeos vão ao ar sempre a partir do meio-dia, temos assim vários vídeos, hoje estamos aí com bastante vídeos gravados. Cada dia a gente trata um assunto diferente, damos dicas, orientações, sempre trazendo profissionais competentes, né, para participar do nosso podcast e dar orientações, né? Como hoje nós estamos aqui com o Dr. Indalécio Ribas, estamos com o Ricardo Martins, o Rica, e nós vamos bombardeando aqui o Ricardo com as perguntas, né? E, Ricardo, você também é palestrante especialista em inteligência emocional. Fala um pouco aí. A inteligência, né, é o conhecimento, né? Você tem um estudo de um conhecimento. Quando você tem o conhecimento das emoções, né? Hoje, como é um desafio da gente mesmo se autoconhecer, se respeitar, o que nos irrita, o que nos alegra, quais as reações que nós temos perante, primeiramente, nós mesmos e quem está ao redor. E se a gente pudesse se conhecer melhor? Se a gente pudesse, né, de uma forma consciente, com uma forma acolhedora, né, saber dos nossos medos, as nossas potências, as nossas possibilidades, e com isso a gente consegue ter um andamento melhor. E tendo esse andamento melhor, consequentemente, a gente tem no nosso convívio
uma relação muito melhor com os nossos pares. Seja em família, seja amigos, seja negócios, né? Seja onde a gente está na sociedade. E a inteligência emocional tem esse papel muito importante, muito direto, muito prático, né? Um estudo muito grande, diário, né? Que a gente tem. E eu me apaixonei quando conheci a inteligência emocional e o desafio de colocar isso no nosso trabalho. Então, o nosso trabalho lá no Olhar de Bia, né? A gente tem hoje um foco muito grande com jovens. E os jovens de hoje têm desafios muito grandes com eles, né? Uma hora trabalhando com as frustrações dos pais, das famílias, né? Que por algum motivo não conseguiram realização profissional, financeira, ou não, tem uma estrutura gigante de uma história muito bonita que construiu. Aí você joga no menino, uma menina de 15 anos, que ele tem que herdar tudo aquilo lá e administrar para fazer crescer, para fazer não sei o quê. Ou aquela família que não deu certo por algum motivo e esse menino, essa menina tem que consertar tudo. Você é o homem da casa, você não sei o quê. Como funciona isso? Qual a resposta que esse menino e essa menina vai dar? Depressão, ansiedade, baixa autoestima, tentativa sim de suicídio até chegar no suicídio. Então o nosso trabalho como Olhar de Bia, através do programa Alicerce, muito mais do que esse menino ser um grande advogado igual o Dr. D'Alessio, ser um comunicador como você, ser um grande empresário, ele tem que viver. E como ele vai se achar para viver? Então, quando a gente fala nesses problemas de autoconhecimento, problemas de mutilação, de tentativa de suicídio, é muito importante, muito assim, frio, quando a gente olha no nosso Instagram, no nosso noticiário que vem, e quando isso acontece na sua casa. E quando esse jovem, você chama ele de filho, de filha. Quando esse jovem, você chama ele de neto, neta. Como funciona? Então o mal, né, a situação escura, a situação da ausência de consciência está nas nossas casas mesmo, infelizmente. E ela não escolhe passo social, não escolhe cor de pele, não escolhe origem religiosa, nada disso. Até aquele dia morre o filho dos outros. E quando morre o teu filho? Exatamente. Agora, outra coisa interessante. Por que muitos jovens, do nada, se entregam a drogas? Mesmo tendo, eu vejo até muitos filhos que passam dificuldade, a gente vê aqueles filhos que passam fome, então eu fico recordando, quando chega meio-dia assim, ainda pergunto, por que será que o meio-dia, 1h da tarde, dá uma fome na gente? Eu fico imaginando aquele que não tem o que comer e aqueles que estão ali no farol, né, pedindo as coisas, a dificuldade que eles têm, o que passa na cabeça de um jovem desse tipo. Então, e levar também ao consumo de drogas. A gente no primeiro momento fala assim, como do nada esse menino entrou na droga? Como do nada ele está tentando? Ele tem tudo. Ele tem tudo sobre a nossa ótica. Como é a ótica dele? Será que o tudo dele é um reconhecimento de amor do pai e da mãe dele? Será que o tudo dele é a ausência desse amor que ele nunca teve? É a ausência daquela situação de um elogio, de um reconhecimento? Daí se a gente volta para trás, e a gente trabalha muito com os jovens nossos, ninguém passa a mão na cabeça dos nossos jovens lá. A gente tem um trabalho firme, duro, acolhedor, né? Eles não são coitadinhos, não é? O Olhar de Bia não é um lugar para coitadinho. Ai, que dó dele. Não é dó dele. Você está numa situação difícil, complicado, mas você não é essa situação. Vamos? Né? Me ajuda a te ajudar. Se você quer ajuda, a gente vai detonar. Mas aí, quando esse jovem também tem todos esses problemas, todas essas situações, e ele não sabe organizar isso de uma melhor forma, ele não sabe ver as situações para ele chamar a atenção, justamente a droga, justamente a tentativa de suicídio, justamente é a bebida, é uma situação complicada, mas é a forma dele chamar a atenção dos pais. Você está reclamando também dos seus pais, como a Legião Urbana falava, né, Renato Russo? Mas você entende dos seus pais? Como será que foi a infância do meu pai e da minha mãe? Será que meu pai e minha mãe tinham um cara aqui na hora dele lá para falar de inteligência emocional, isso, aquilo, que você é importante, que você é maravilhoso, você é maravilhosa? Será que teve isso? Como ele aprendeu isso? Se eu perguntar para o doutor se formou, tirou lá o exame da ordem, né? Tem uma vasta experiência de várias situações. Daí eu pergunto pro doutor, conta a sua história. Ele vai contar. Nasci em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo, conheci o direito através de alguém da família que era de direito, me apaixonei, né? Uma história, né? História dele. Como você contou a sua, né? Assim,
falou, Arsenio, conta a sua história, doutor, conta a sua história em sânscrito. Em sânscrito? Fala, você não é o doutor? Você não é comunicador? Conta aí a sua história em sânscrito. Mas vou te ajudar, conta em mongol, da Mongólia, do sul da Mongólia. Vocês vão conseguir falar a história de vocês em mongolês aí? Não. Por quê? Eu não sei falar a língua. Não sabe falar a língua. Por que você não sabe falar a língua? Nem sei explicar. Porque você não aprendeu. Não aprendi. Você não aprendeu. Não vou não consegui interpretar. Daí que acontece? Qual é a linguagem que o pai e a mãe têm? Às vezes a violência, do tranco, isso. Mas às vezes, muitas vezes, esse pai, ele tá dando esses trancos no menino, ou tá dando ausência, porque é a forma que ele aprendeu. E a forma que ele aprendeu, muitas vezes, parece louco. Mas ele tá falando para esse menino que ele ama muito aquele filho. Ele ama muito aquela filha. Só que ele não sabe falar essa linguagem. Então, um filho está falando em português e o pai está falando em chinês. Daí, quando você baixa a bola, a expectativa dos dois, e os dois começam a se entender. Essa geração começa a se ver. O filho começa a ter uma sensibilidade, um respeito de ver a história que o pai teve, a mãe teve, o vô, a avó, quem está cuidando dele, as dificuldades que ele teve, né, a arrogância desse jovem baixa a bola, e o adulto também. E o pai também, ser visto. Às vezes a ânsia dele de não querer errar, ela se torna aquela mãe, aquele pai, aquele vô, aquela avó, muito firme, muito duro muitas vezes. Filho, pelo amor de Deus, não erra. É a forma dele falar que não ama. Mas, por exemplo, os pais que foram criados no interior, eles teve um tipo de educação. Hoje, a modernidade é outra. Então, muda muito o comportamento. Então, os filhos, geralmente os pais falam, qualquer coisa lá no interior é uma boa surra de rei e vai resolver. Acabou, resolveu o problema. Só que aquele filho fica traumatizado. E aí, os pais, muitas vezes, querem que os filhos sigam aquele mesmo caminho. Só um pequeno exemplo que eu vou dar aqui. Eu tenho 2 filhas. As 2 começaram a trabalhar com 14 para 15 anos de idade. Hoje todas me agradecem. Por quê? Uma tem a casa própria, a outra é engenheira. Tudo começou com 14 anos e pouco trabalhar em emprego. E eu tenho um neto com 22 anos, já tem até apartamento. Olha que legal. O menino não tem medo de fazer negócio. Ele trabalha. Essa hora está dirigindo um Uber lá em Londrina. Então, você acha que os pais têm participação também um pouco na situação dos filhos, né, doutor? Muitas vezes, até a forma da gente proteger nossos filhos, proteger isso, a gente coloca ele numa cúpula. E às vezes esse pequeno garoto, pequena menina, vai começar o primeiro trabalho com 30 anos. Como faz um negócio desse? É isso mesmo que é a proteção? Então hoje, né, a minha maior, em palestra com os pais, com a família, a minha maior dica, né, o maior pensamento que eu tenho, a forma de amor que um pai e uma mãe tem que dar para o filho, sabe o que é? Desculpa o linguajar, é um pé na bunda logo cedo. Porque isso vai fazer ele ter estrutura, né? Ele ter uma situação de sobrevivência muito forte. Porque o pai pode faltar, a mãe pode faltar, as coisas podem acontecer. Então, se eu estou protegendo, se uma redoma sempre gigante em cima desse jovem, você acha que ele vai ter uma estrutura emocional para ir lá? Uma coisa é o acolhimento. Sempre. Te amo, filho, vai dar errado? Pode dar errado. Pode dar muito certo? Pode dar muito certo. Qual a diferença dos dois? Nenhuma, você tentou. Então, quando o jovem escuta isso dos pais, dos maiores da casa, que falam, filho, tenta. Mas, pai, pode ser que eu quebre lá, não dê certo o negócio. Mas você tentou. Você vai aprender. Na segunda vez, você vai melhorar. Vai ter erros diferentes. É mesmo assim? Que nós somos assim? Um primeiro tiro, se eu tenho uma bala, tem que acertar todas? É isso mesmo? Um jogador de futebol, todo chute que ele dá pro gol é gol? Não. Qual o treino? Qual o jogo? Então, como você não tem esse apoio, fica muito complicado. Então, hoje, os jovens escolhem uma profissão porque é do momento, porque é disso, aquilo. Isso fala realmente com ele? Doutor, quantos colegas fizeram faculdade com você? Quantos se formaram e quantos realmente estão felizes? Entendeu? Daí falava assim, se você pudesse voltar hoje com 17, 18 anos, sei lá, a época do vestibular, você faria direito de novo? Eu falo, não, você tá louco. Deus me livre, fazer direito. O outro fala, não, cara, se eu fizesse com 13 anos, eu faria direito de novo. Porque se encontrou.
Se encontrou. Tá feliz da vida. Quantos outros ele tem dinheiro, tem condições financeiras importantes, mas é infeliz. Falou, meu negócio, eu queria ter uma roça, cara. Tem um sítio lá, um negocinho para vender as coisas lá. Mas você tem um império que faz isso. Mas eu sou escravo do meu trabalho. Eu sou escravo. Quem ama o que faz, nunca trabalha. Mesmo sendo 7h24, não tendo horário, mas é tão divertido. É prazeroso. Tão bom, prazeroso. Prazeroso. Não precisa ter esse peso, né? Tudo é pesado, né? Para você conseguir, você acredito no trabalho duro. Eu acredito que as pessoas que têm mais resultado na vida, firmemente, eles se lançam mesmo, entram de cabeça de verdade. Mas não precisa ser pesado, não precisa ser na dor. Entendeu? Tudo é na dor. O dinheiro pode vir fácil, o dinheiro pode vir de uma forma melhor. Não, olha, para você ter um dinheiro, você tem que acabar com a tua família. Deus me livre, eu vou querer ter dinheiro? Não. É problema, né? É problema. Eu vou ter uma reserva financeira para uma emergência. Você já está decretando que vai ser para emergência. Eu vou ter uma reserva financeira para eu viver bem, né? Para ser feliz mais ainda. Né? Essa é a importância. Daí se tem um menino, uma menina de 15 anos, 16, 17 anos, que a gente pode ter esse ensinamento, pode ter essa experiência, ele escolher, e se escolher, que ser humano vai ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos? Exatamente. Outra coisa, o Ricardo, até o doutor está mostrando até aqui para o doutor Indalécio. Fala um pouquinho essa situação que você comentou aqui. Eu morri em 2022. Então. Dá para falar um pouquinho? Dá, vou falar tempo meio estourado. Bem rápido aí. Enfim, em 2022, literalmente eu morri. Eu tive um ataque do coração. Sério? Durante um CrossFit. Né? Tava num momento muito legal da minha vida, tava um momento muito bacana com as minhas filhas. Eu sou separado há alguns anos, elas moram comigo. E tava fazendo CrossFit, né? De repente, comecei a passar, vou ser mais breve, né? Tem vários detalhes, mas de uma forma geral. E comecei a suar muito, né? Dentro do CrossFit, mas eu pensei que era só do esforço físico, mas naquele momento já estava tendo um infarto, né? Eu nunca tive problema no coração, nunca fumei, nunca usei droga. Tem alguns amigos que falam que acho que por isso que eu tive um infarto, que eu nunca usei droga, nunca fumei, nunca nada, né? E daí, né, um dia especial, uma voz que veio na hora que eu estava fazendo, falou, se hoje fosse o último dia da minha jornada, eu terminaria feliz. Mas do nada veio essa voz. Daí, acabando de fazer, minha aula era das 7 às 8, os amigos já estavam parando já, 2 amigos importantes estavam naquele dia, que nunca ia naquele horário, né? Mas Deus é maravilhoso e coloca os anjos, os agentes dele no momento certo. E eu estava fazendo o último exercício, doutor, que era uma caixa de madeira que você sobe, levanta, pula, sobe, levanta, tal, né? Aquela coisa toda. Bem, muito bem mesmo. Já fazia meses que eu estava fazendo, não era a primeira aula, meses, era quase todos os dias. Aí quando eu fui fazer o último exercício, meu peito parecia que tinha 1 metro de peito. O ar não ia nem voltava. Aquela sensação, né, aquele desconforto. Daí acabou a aula e parecia uma eternidade, mas não segundos, né? Daí eu falei, deixa eu encostar aqui que o ar vai voltar, né? Daí encostei e nada do ar voltar, nada. Daí comecei a ter vertigem para desmaiar. Não tinha ar, né? Daí eu falei assim, caramba, deixa eu olhei pro lado, falei, deixa eu ir pro outro lado. Se eu cair, eu não vou pagar mico, né? Entendeu? O que eu vou contar pra vocês é o que me contar. Vocês imaginam eu deitado com a cara no chão. As pessoas passando, e como é uma modalidade que as pessoas ficam assim depois do treino, não chama muita atenção uma pessoa deitada lá no chão, né? Um chão de borracha, tudo legal. Daí passando um pra cima, um pra baixo e tal. E tinha desses 2 amigos que estavam lá, que nunca iam no horário. E um dos amigos começou a me chamar. Ô Rica, viu de longe, né? Ô Rica, vai ficar deitado aí? Ô Rica, vai ficar pra segunda aula? Passou 1 minuto, 2 minutos e tal. Aí até que viu que me mexia, foi até mim. Aí quando chegou a mim, abaixou, virou meu corpo. Eu tava roxo, com a pupila dilatada, sem respirar e sem batimento do coração. Nossa. Já estava praticamente morto. Não, já estava morto. Daí começaram. Esse amigo que chamou, que nunca ia lá, sargento do corpo de bombeiro. O outro amigo, chefe da emergência do HC em São Bernardo. E mais 3 amigos.
revezando. 1 minuto, Socorreram. 2 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 11 minutos, 12 minutos. Aí chegou 2 motos do SAMU, sai. Massagem, adrenalina na veia e desfibrilador. Pá! Aí meu coração voltou. Aí só ouvindo barulho, gente falando, chorando, aquela coisa toda rica, tal, isso aqui. Daí senti já meu corpo sendo colocado a máscara, tal, né, oxigênio. Me colocou dentro do SAMU, né, na ambulância do SAMU. E naquele momento, Arsênio, uma dor, mas uma dor no meu peito muito grande. Eu comecei a chorar. E aí foi passando aos poucos. Eu comecei a chorar de dor. E é onde eu falei com Deus. Falei, Jesus, por favor, não me leva agora. Não me leva agora. Né? Aquele momento tinha falado naquela voz lá, se fosse o último dia da minha vida, né? O que a gente está falando no dia a dia? As palavras têm muito poder. Desculpe. As palavras têm muito poder. Ou para bem ou para mal. Não importa. Aí você quando eu olhei, eu vi um reflexo verde no meu pé. Eu olhei aquele reflexo, né? Falei, caramba, um reflexo verde no meu pé. Aí quando eu olhei de novo, o fundo da ambulância todo verde. Todo verde, um verde bem forte mesmo. Aí eu olhei aquele negócio lá, de repente, outro estalo, segunda parada cardíaca. Aí quando eu abri os meus olhos, eu estava de frente para uma muralha verde, maravilhosa, de esmeralda, de fora a fora, grande, muito grande. Eu olhei aquele negócio todo, né? Aquela luz, aquela aurora boreal, sabe? E ela não refletia em mim, ela entrava dentro de mim. Eu andei naquele lugar, era areia, vegetação, aquela coisa toda. Falei, eu morri? De repente, outro estalo. Pá! É quando eu escuto, estou numa emergência. Ah, foi aí que você voltou. Aí que eu voltei. Emergência, aquele barulho, todo mundo ouvindo. Eu não senti nada, todo mundo falando. Vamos perder. Barulho de ampola. Tuc, aplica isso, aplica aquilo. Vamos perder. Daí o barulho. Perdemos. E eu ouvindo tudo. Não senti nada. Perdemos. Faz tal procedimento, tal, isso, aquilo. Voltou. Aí o barulho voltando. Aí comecei a sentir meu corpo, temperatura. Aí quando abriu os olhos, a equipe médica exausta. Parecia que estava uma guerra. O médico pegou na minha mão, apertou, falou, cara, você foi pro outro lado e voltou. Falei, outro lado? Aí voltou normal. Aqui, entendeu? Muita coisa. Interessante, pois. Uma experiência inacreditável, experiência de vida, né? Mas tá ótimo, então. Vivida. Experiência de vida. Ricardo, muito obrigado pela visita, tá? Bom. As portas aqui estão abertas, a hora que você quiser voltar, estamos à disposição. E obrigado, doutor Indalécio, por ter participado conosco aqui também. Doutor Indalécio Ribas, guarda esse nome. Pode deixar. E Ricardo Martins, o Rica. Sou eu. Muito obrigado pela visita. Obrigado. Parabéns pela entrevista, pelo bate-papo, foi muito descontraído. E nós vamos ficando por aqui, né? Quer deixar seus contatos? Tá aí meu Instagram, é rica.martins10, rica.martins10 e meu WhatsApp, né? 11 980 96 9350. Repete o WhatsApp. 11 980 96 9350. Sobre palestras, sobre eventos, né? Sobre querer ser um dos mantenedores do Olhar de Bia. Fica à vontade. Pode falar, doutor. Você disse que tem empresas que ajudam, né? Isso. A sua organização. Quais são essas empresas? Pode falar o nome delas? Claro. Vegos, né? Que é uma grande construtora que a gente tem aqui, que investe, né? Aqui, quando fala investimento, né? Investe que você quer um retorno. Então, o retorno dessas empresas é a transformação social. Então, Vegos, Gonub, RV Imola, que é uma grande transportadora aqui da cidade também. Compass, que é uma empresa de container muito grande. Né? Tem outras empresas que estão conosco, né, no dia a dia, que são bem importantes, né, na nossa manutenção. Perfeito, a gente agradece então também as empresas que estão dando apoio. Quem quiser também colaborar, está à disposição, né, doutor? Claro. Sim, quiser alguma empresa que quiser colaborar. Claro. Então, a você que ficou conosco, muito obrigado pela audiência. Grupo Aço Tubo, eu vou falar outros grupos aqui. O Grupo Aço Tubo, que é da cidade, né? Que Aço Tubo, conheço muito Aço Tubo. Muito importante pra gente. Trabalho com galpões deles. Locação. Entendeu? Eu trabalho muito corretor, grande. Sou corretor de imóveis. A família Bassi, né? O Bruno, o Miriam, todos eles lá são muito importantes. Muito bacana. O pessoal da Aço Tubo, um abraço pro senhor Luiz.
camisa lá, toda a equipe. Toda a equipe lá. Nosso tubo, Legal. Clinicorp. Ano passado completaram 50 anos. 50 anos. Eu conheço a Eles história, são eu trabalho com locações dos galpões deles. Tem bastante. Então, a você que está na nossa sintonia, muito obrigado pela audiência. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ricardo, do Laboratório da Leste. Até uma próxima oportunidade. Sim. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e um abraço a todos. Obrigado. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.